Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós vamos continuar falando sobre os milagres de Jesus. Que tipo de milagre você espera nele? Que tipo de milagres você está buscando nele? Que tipo de milagre você deseja alcançar em Jesus? Ele pode. Vamos lá? Vamos conhecer mais alguns milagres que ficaram registrados na Bíblia, aquilo que ele deixou para a nossa edificação, para que a nossa fé cresça nele. 2 cegos clamavam por Jesus, para que ele tivesse misericórdia deles. Jesus tocou em seus olhos e eles passaram a ver, por meio da fé que tiveram em Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 27. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram, e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Jesus curou um homem mudo. Levaram até Jesus um homem possuído por demônio que não conseguia falar. Jesus expulsou o espírito maligno e o homem começou a falar novamente. Mateus capítulo 9, versículo 32. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Jesus cura um homem inválido que estava no tanque de Betesda. Um homem doente há 38 anos aguardava por um milagre. Quando Jesus mandou, ele se levantou curado, pegou a sua cama e começou a andar. João capítulo 5, versículo 8. Então Jesus lhes disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pega sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que lhe manda pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem tinha sido curado. A primeira multiplicação dos pães e peixes. Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas que ouviam os ensinamentos. Com compaixão, ele abençoou 5 pães e 2 peixinhos e mandou repartir por toda a multidão. No fim, ainda sobraram 12 cestos com as sobras. Mateus capítulo 14, versículo 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando 5 pães e os 2 peixes. E olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus anda sobre as águas. Os discípulos navegavam rumo a Cafarnaum. Então Jesus, que tinha se retirado sozinho para orar, foi ao encontro deles caminhando sobre as águas.
Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas." "Venha," respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salve-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Jesus curou muitos doentes em Genezaré. Muitas pessoas conduziam enfermos até a presença de Jesus, suplicando que ele o curassem. E assim acontecia, muitas pessoas eram curadas. Mateus capítulo 14, versículo 34. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Jesus cura a filha da mulher sírio-fenícia. Neste milagre, uma mulher estrangeira suplica pela cura da sua filha, atormentada por demônios. Jesus atendeu ao pedido, admirado pela sua fé e humildade. Mateus capítulo 15, versículo 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: "Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito." Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: "Manda ir embora, pois vem gritando atrás de nós." Ele respondeu: "Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel." A mulher veio, adorou de joelhos e disse: "Senhor, ajude-me." Ele respondeu: "Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos." Disse ela, porém: "Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos." Jesus respondeu: "Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja." E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Jesus cura um homem surdo e mudo. Essa cura foi algo surpreendente para todos. Um homem que não ouvia e não falava foi totalmente curado. Esse tipo de milagre estava associado a uma bênção direta de Deus para a vida, tanto desse homem como para todos que assim se apropriaram. Marcos capítulo 7, versículo 31. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia, a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhe que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e, com um profundo suspiro, disse: "Éfata", que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não os contasse a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: "Ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar." A primeira multiplicação de pães e peixes. Neste milagre surpreendente, Jesus alimentou mais de 4.000 homens, fora mulheres e crianças, após um sermão. Mateus capítulo 15, versículo 32. Jesus chamou os seus discípulos e disse:
tenha compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e o entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E, havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Jesus curou um homem cego em Betsaida. Esse milagre aconteceu em 2 etapas. Jesus usou saliva e impôs as mãos sobre o cego, mas ele não enxergava com clareza. Depois que Cristo estendeu novamente as mãos, o homem ficou totalmente curado. Marcos capítulo 8, versículo 22. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e levou-o para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e pôr-lhe as mãos, Jesus lhe perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entre no povoado. Jesus cura um cego de nascença. Com a lama feita com a sua saliva e terra, Jesus deu a um homem que nunca enxergou a habilidade que ele jamais teria, a sua visão. João capítulo 8, versículo 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus discípulos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-as nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. A transfiguração de Jesus. No alto de uma montanha, Jesus revelou a sua realidade gloriosa. Seu rosto brilhava como o sol e suas roupas resplandeciam como a luz. Além disso, apareceram Moisés e Elias conversando com ele, e a voz do Pai vindo diretamente do céu. Mateus capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levante-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Jesus cura um menino possesso com um espírito maligno. Um pai desesperado implora pela cura do seu filho endemoniado.
mas 9 discípulos não conseguiram fazê-lo. Jesus censura a pouca fé deles e repreende o demônio, libertando o menino. Mateus capítulo 17, versículo 14. Quando chegaram onde estava a multidão, o homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino e, desde aquele momento, ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Dinheiro é retirado da boca do peixe. Jesus mandou que retirasse milagrosamente uma moeda da boca de um peixe para pagar o imposto do templo. Mateus capítulo 17, versículo 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar e perguntou-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos, mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu. Jesus cura um endemoniado, cego e mudo. Jesus curou um possesso milagrosamente que passou a falar e ver. Toda a multidão ficou maravilhada com este milagre. Mateus capítulo 12, versículo 22. Então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo. Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Que coisa gloriosa, não é? Alguns milagres de Jesus aí para que você possa não só conhecer, mas se apropriar, se encher de fé e entender que o seu Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou e Ele pode fazer muito mais do que você possa imaginar. Peça com fé, ore com fé, crendo, mas não esqueça, tudo que Ele fizer na sua vida ou através da sua vida, será para a glória do Pai, para revelar ao Pai. E nós te aguardamos na próxima aula com alguns milagres aí de Jesus. Deus abençoe.